Fala, Fenômeno Azul. Uma boa tarde. Salve, salve. Se é que é possível, né? Desejar uma boa tarde depois da lambança que o Clube do Remo fez em Santa Catarina. As coisas estão perdidas? Ainda dá para o Clube do Remo se classificar? Vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva. A nossa história, né, pessoal? Nada é fácil, nada vem fácil, nunca foi fácil e dessa vez parece estar mais difícil do que o normal. Só iremos saber disso após as 18h30, quando encerrar as partidas de domingo. Deixa teu like, galera. Inscreve no canal, compartilha o vídeo. A gente vai começar falando da partida de ontem. E muita coisa pra gente falar, né? E não tem como falar em um vídeo aqui de 8 ou 9 minutos. A gente vai ter que fazer a live mais tarde pra gente poder estar falando disso aí. Assim que acabou o jogo, no meados finais da partida, porque o Remo já estava perdendo de 3-1, quase leva o quarto. Muito disse-me-disse, muitas coisas se falam e é complicado o torcedor, né, de cabeça quente, conseguir discernir as coisas. E a gente é torcedor também, apesar da responsabilidade que a gente tem como formador de opinião, a gente tem que ter responsabilidade para pensar, respirar 33 vezes para estar falando alguma coisa. E nada mais propenso do que hoje, né? Passando aí exato 15, 16 horas depois da partida, enfim. A gente está aqui para mais disso, né? Quase 20 horas depois da partida, a gente está aqui para falar e dar nossa humilde opinião. Ficou claro ontem, né? Notório que o Remo não tem bastidores. Ontem ficou claro, claríssimo isso, tá? Se nós tivéssemos bastidores ontem, aquele pênalti não teria sido marcado no mínimo. Mas se a gente for esperar por bastidores, a última vez que a gente teve bastidores foi na época do Manuel Ribeiro ainda, né? Ali a gente tinha bastidores, né? Mas não tinha administração. Então, uma coisa com a outra. Agora a gente não pode estar achando que a culpa do Remo não vencer em campo é dos bastidores, porque a gente está falando em campo. Eu sempre falei, o futebol se decide antes da bola rolar. O Remo não foi expert nisso, o Remo não tem bastidores. Se a gente for depender de política e for depender do Brás para isso, a gente não sobe. Isso ficou claro ontem, a não ser que mudem de postura para a última partida, que é o leite derramado, né? A gente viu o que aconteceu em 2021. Dentro de casa não fizeram nada e o Remo acabou caindo de forma vergonhosa. Mas enfim, falando da partida, aí a gente não pode culpar a diretoria. Avião, hotel, conforto, segurança, gastos. A diretoria fez o possível e o impossível para que as coisas ocorressem ontem de forma positiva. E aí, em alguns momentos, ou em quase todos os momentos da partida, parecia que o Remo estava jogando uma partida qualquer, 29ª, 28ª rodada, 27ª, ou a primeira rodada da Série B. Um jogo assim que, eu vou conhecer o campeonato, eu tô me entrosando. Eu posso perder. A todos os momentos pareceu isso. Um time lento, um time sem postura em campo, um time sem garra, nem parecia aquele Remo. Se matou para ganhar 6 partidas seguidas, 8 jogos invicto. E ontem, no principal jogo, primordial, os jogadores do Remo. E não dá para dizer que é falta de experiência, porque a gente entende quando o jogador não tem experiência, não tem rodagem, isso pesa. Mas ontem, só jogador rodado em campo, jogador de Flamengo, jogador que já jogou na Europa, jogador que já jogou no Grêmio, que já não foi o sei o quê, que já jogou não sei aonde, Libertadores, e um bocado de jogador ontem irreconhecível. Zaga titubeando, os laterais que não subiam, volante, tirando o Caio Vinícius ali que não marcavam nada, meio campo que não criava nem pensamento e o trio de ataque desaprendeu a jogar bola. Pedro Rocha não fez nada, Nico não fez nada, Diego Hernandes ainda tentou um pouco, mas também muito abaixo daquele Diego Hernandes. Ou seja, um time esfarelado em campo. E aí eu vejo meia culpa. Culpa do treinador e culpa dos jogadores. Porque não tem como o treinador mudar isso dentro de campo. O treinador não treina a semana toda para os jogadores andarem em campo. E aí a outra meia culpa é do seu tio Gugu. O tio Gugu deu a esperança para o torcedor do Clube do Remo de subir
E pode ser o cara que pode tirar também o Remo da Série A por teimosia. São as mesmas coisas. Se vocês pegarem os meus vídeos de 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos atrás, é incrível como o Remo não tem sorte para treinador. O Remo contrata treinadores teimosos. O que a gente falava em alguns vídeos para vocês aqui? Olha, ele está substituindo errado, mexeu errado contra o Atlético, mexeu errado contra a Chape, mas está invicto. Se eu falar aqui, eu sou o filho da puta da história. Então, mas uma hora a sorte vai acabar. E a sorte abandonou o Remo. A falta de competência dos jogadores e a teimosia do treinador ontem foi maior que a sorte. E uma hora isso ia acontecer. Infelizmente, aconteceu na hora errada. Infelizmente, aconteceu na hora errada. Como é que o. Aí a gente vai falar uma coisa aqui que todo torcedor do Remo sabe, mas o cara que tá todo dia no treino do Remo não sabe. O Antônio Oliveira tinha suas teimosias. O Rodrigo Santana, Marcelo Cabo, Bonamigo, os caras sempre morriam com os jogadores de estimação. E quando isso acontece, amor por macho no futebol é uma desgraça. A instituição tem que vir em primeiro lugar. Não treinador, jogador. E todos os treinadores que vêm para cá é incrível. Eles pegam o olho, tem um brilho nos olhos por um jogador, que eles ficam, carregam no colo e dá merda e o cara vai sai daqui e fica desempregado. Não adianta bater de frente com o que tá errado. Porra, o Pedro Castro é o pior jogador do Remo, disparado. Disparado. Não marca, não corre, não vibra em campo, não arma, não faz nada. Primeiro lance ele pegou amarelo, um jogador que já é ruim. Aí ele pega um cartão amarelo. Até aí, beleza. Até aí, beleza. Já não presta. Ainda vai jogar amarelado? Aí ele vai, para nossa sorte, entre aspas, e se contunde. Pelo menos está fora do jogo contra o Goiás. Graças a Deus. Graças a Deus. Menos uma merda, uma desgraça para atrapalhar a gente. E uma coisa que eu aprendi no canal aqui, uma frase top do seu papelinho. Jogador ruim, uma hora vai tifo. E é o que esse Pedro Castro vem fazendo com o Remo todos os jogos. No jogo contra o Chapecoense eu mostrei o lance. Quem falhou no gol foi ele. Ontem ele deixou o Remo sobrecarregado. Aí o treinador, cara, eu não consigo entender, sabe? Eu queria ser burro 3 dias, 4 dias, para entender o que um treinador de futebol consegue enxergar, além do que a gente não consegue enxergar aqui. Eu queria ser burro 3, 4 dias, porque um dia eu não conseguiria entender na cabeça desses caras aí, entrar na cabeça desses caras. Aí tu tens um lateral de ofício. Ah, Theo, ele é ruim. Tá, concordo. O Pedro Costa é ruim? É. Mas o cara é o lateral de ofício. O cara treina e joga ali todos os dias. Se não presta, manda embora. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, ninguém falou nada no Remo. Ele não levou o cara nem no banco. Aí a desgraça já tava escrota, aí ficou pior. Ele me coloca um volante. Olha só a cabeça do treinador. Falta humildade para esses caras reconhecerem as merdas que eles vêm fazendo. Só que ontem dá errado. Aí hoje me dá a prerrogativa de poder falar, coisa que eu já vinha falando, mas vinha moderando, porque tá ganhando. Se o Theo falar, ele é o secador. Porque a gente consegue enxergar um pouco além, muitas pessoas não conseguem, aí, é o secador. Mas só pegar meus vídeos aí, ele vem insistindo, ele vem errando na escalação, substitui errado, demora a substituir. Como eu falei no início do vídeo, ele deu a esperança do acesso e vai tirar, ou pode tirar a esperança do acesso por culpa dele mesmo. Que a diretoria fez de tudo. Aí o que aconteceu? Ele coloca o Freitas. Eu tenho que rir. O Freitas não joga de volante, que é a posição dele, há uns 3 meses. Banco do banco. Tinha jogos que nem no banco ele ia. E ontem ele foi lateral direito. Como o futebol é simples, futebol é muito fácil. Quando tu inventa, tu complica da merda. Um volante sem ritmo de jogo e fora de posição, o primeiro lance dele que foi que ele fez? Pênalti. Seu jogador experiente da posição, ali ele, ó.
Ele vai o corpo para trás, o jogador se joga, leva amarelo, se o juiz dá pênalti, vai pro VAR. Ah, tá, mas não foi pênalti. Ele tocou no cara. Os caras de lá só querem um pé. Como eu falei no início do vídeo, nós não temos bastidores. Se nós dependemos de política, dependemos de Brás, ontem ficou claro. Mas voltando pro assunto, tira o corpo, cara, jogador infantil. É novo, não tem experiência. Veio da base do Fluminense. Mas no jogo mais importante do século, um volante sem ritmo de jogo virou lateral direito. O que, que eu venho falando sobre esse Panagiotti? Para alguns, o cara não presta. Não presta, é jogador comum demais. Se esconde do jogo, joga atrás dos volantes, lembra o G2 um pouco. Tem até uma certa qualidade, mas é muito pouco para uma Série B. Mas a gente vai falar. Isso é que a gente já vinha avisando. Uma hora a sorte é largar o Remo. O Panagiotti é um jogador comum demais. Ah, já jogou no Milan, pode ter jogado até no Real Madrid. Jogou passado. Futebol é momento, é presente. É uma heresia. Heresia o Pavani não jogar nesse time. O Pavani com uma perna, cansado, não pode ficar fora desse time. Nem sequer o segundo tempo. O Cante... Ontem o tio Gugu fez tanta merda que ele mesmo se entregou. A gente vinha pedindo o Cantilho aqui, ó. Aí ele vai e coloca o Cantilho no fogo. Ele queimou o Cantilho. Mas mesmo assim, quando o Cantilho entrou, saiu o gol do Remo. É um cara diferente, não dá pra ser banco nesse time. Por que ele colocou o Cantilho ontem? No sufoco. Por que ele colocou o Freitas? No sufoco, queimando os jogadores. Isso queima o jogador. Porque o jogador fica marcado e a torcida não tem a percepção que o jogador não tem culpa. O Freitas não tem culpa de ter entrado na lateral direita. Ele tá ali, assinou o contrato para jogar e foi pro jogo. Fora de posição. Um pedreiro vai operar. Um médico vai construir uma casa. Não vai dar certo. Um vai morrer, o outro vai desabar. Ele queimou o Freitas. Ele acaba queimando o Cantilho. E é amor por jogador que não termina. Que o Natan Pescador entrou no campo de novo ontem? De novo. Não sai nada dali. Não sai um peixe desse pescador. Não sai um magó. Não sai nada dali. É muito fraco. Aí um jogo ele coloca o Jadson, já no outro ele já não coloca. Aí depois é menos tempo e substitui errado. Pô, o Remo perdendo, vai pro intervalo e volta contra o time. A mesma coisa contra a Chapecoense. Ele fez isso em outros jogos também. Volta com o mesmo time, aí leva o segundo gol e vai mexer 3 vezes no time. Pra quê? A vaca já tinha ido pro brejo. 2-0. Depois se abriu, levou o terceiro. Aí agora a gente tem que esperar, né? Lógico. Não tem nada decidido ainda. Se for para subir, vai subir. Hoje a gente secar o Criciúma. Pelo menos um empate, não serve. A gente vai ter que depender da última rodada, ganhar e depender dos outros. É. Mas pelo menos a gente dependeria de mais um empate do Criciúma. Eu acredito que o Criciúma vai se amarrar com o Botafogo. Eu já vim falando isso. Agora eu não sei se ele vai perder. O empate dá para acontecer. Se ele perder, galera, um empate entre Novo Horizontino ou a vitória do Goiás, o Remo só vai depender dele. Essa é a matemática. Não vou nem colocar na tabela, a tabela aqui na tela. A matemática é simples. O Remo precisa vencer o Goiás. Não tem empate, nada. E se ele for para depender dele mesmo, o Goiás tem que ganhar ou empatar hoje e o Criciúma perder. Aí o Remo ganha, tá na Série A. Caso contrário, o Criciúma ganhe, o Remo vai ter que ganhar do Goiás ganhando ou empatando, e aí o Remo vai ter que torcer por tropeço do Criciúma pro Cuiabá fora de casa, e aí vai ter que rolar coisas que a gente sabe que o Remo não tem competência para fazer. A gestão é essa aí, e a gente vai falar o quê? Eu vou mudar? Eu vou chegar lá, mandar. Não tem como. Se eu fosse, eu faria. Tem e não usar é pior do que não ter. Se tem e não usa de forma correta. Avião não faz gol, hotel de luxo não faz gol. Os caras treinaram 2 dias na semana, o Remo treinou todos os dias e o Avaí jogou igual como Confiança jogou no Bainão. Correndo pelo último prato de comida e o Remo não entendeu
que estava jogando uma final, parecia o início da competição ontem, que podia perder e ainda teria mais 37 rodadas. Mas esse é o Remo. Esse é o Remo, nada de surpresa. O Remo sempre foi assim. Quem não lembra de 2005, que a gente ganhou fora de casa e conseguiu ser campeão, dependendo dos outros. 2015 a mesma coisa. Copa João Avelange a mesma coisa. A nossa vida é assim. Ano passado, em oitavo, todo mundo perdendo, a gente subiu. Né? Na última rodada era empate com Volta Redonda aqui, empate lá, ninguém acreditava, o Remo subiu. A nossa história é essa. Não adianta sofrer por antecipação. Quem morre de véspera não é leão, né? Então, de 16 e 30, galera, é secar, torcer por um empatezinho no mínimo, mesmo que o Remo dependa de um outro resultado, mas aí vai pelo menos dependendo de um empate entre Cuiabá e Criciúma, que o Remo subiria. E se vier a vitória do Botafogo, o Remo sai do G4 com a entrada do Goiás, mas é como se não nada, o Remo não tivesse perdido ontem. Se o Botafogo ganhar do Tigre, do Criciúma, e o Botafogo precisa ganhar para não ser rebaixado, e o Goiás empatar pelo menos, ou ganhar do Novo Horizontino, é como se o Remo não tivesse perdido ontem. Dá na mesma, mais uma rodada se passou, e o Remo vai jogar no Mangueirão, com 55 mil pessoas, 60 mil pessoas, precisando ganhar a partida, é isso. Ganhou, tá na Série A, empatou, perdeu, Série B 2026. A matemática é essa. E tem muita coisa para me falar do jogo de ontem, né? A chateação não é só pelo resultado, a chateação é porque um treinador que entregou, uniu o elenco, ontem só fez. Fala outra palavra aqui, só fez besteira na partida. E já vinha fazendo, mas ontem foi tanta besteira que a sorte disse: não dá mais, mano. Tá foda, vou embora daqui. Foi embora. Espero que a sorte vá para Santa Catarina hoje, pro outro lado, pro outro estádio, né? Atravesse lá e encarne na camisa do Botafogo de São Paulo. Nós todos hoje somos Botafogo de São Paulo, né? Assim como a gente foi secamos o Chapecoense, o jogo passado que eles perderam para América Mineira, nós fomos Coelho. Hoje nós somos Botafogo de São Paulo. O Botafogo ganhou, o Remo também na foto. Empatar, beleza. Agora, se o Criciúma ganhar, aí lascou-se tudo mesmo. Vai ficar muito difícil a situação do Leão do Parense. Mas, vamos aguardar. 18h30 termina o jogo. Eu vou gravar um vídeo no celular. E à noitezinha a gente grava uma live para vocês. Valeu, galera. Tudo nacional deles. Fique com Deus. Até mais tarde. Fui.